Batalha de Stalingrado, talvez a mais importante batalha da Segunda Guerra Mundial. É a primeira grande derrota dos nazistas em Stalingrado. Ela fica justamente às margens do rio Volga. Era uma posição estratégica. O Stalin sabia. Primeiro, a questão simbólica, era a cidade que tinha o nome dele. Era a cidade de Stalin. E segundo, pela importância do rio, que era estratégico para os soviéticos. Stalin sabia que se o rio Volga fosse tomado, que se Stalingrado fosse tomado, a guerra estaria perdida. E o Hitler queria colocar a mão nisso aí, nesta questão simbólica, e também na indústria pesada, que era a cidade, e abriu o caminho para o Cáucaso. Né? Essa é uma das fotos mais importantes da Batalha de Stalingrado, que é a foto desse Emanuel Ivzerinkin, é um fotógrafo oficial soviético que fez muitas fotos do conflito. Ele estava em Stalingrado quando Stalingrado foi bombardeado pela Luftwaffe. A foto foi tirada em 23 de agosto de 1942. Isso aqui é uma fonte com essas meninas dançando aqui ao redor desse jacaré. É o centro da cidade, é um lugar importante na cidade hoje. Né? Hoje chama Volgogrado. Ainda hoje existe esse monumento lá. No fundo, em chamas, é a estação central. Eles vão fazer um intenso bombardeio. E a Luftwaffe vai destruir a cidade praticamente. Depois a artilharia, como sempre fazia. Vai deixar 40 mil mortos no primeiro dia. Não dá tempo de evacuar a cidade. Que é o do general Friedrich Paulus, que é o cara que vai comandar a ação em Stalingrado. Ele chega a falar com Hitler, tomar uma cidade. A suástica está tremulando aqui no centro da cidade. Mas ele tinha tomado assim, 80% da cidade. E justamente alguns espaços estratégicos, os soviéticos mantiveram o tempo todo. A Wehrmacht toma a maior parte da cidade. Os soviéticos usam os escombros da cidade como esconderijo. E vão, a partir de então, começar uma guerra de guerrilha dentro dos escombros da cidade, perto das tropas alemãs. De modo que não dava para usar artilharia para derrubar mais nada na cidade. E não dava mais para fazer bombardeio aéreo. Então, eles vão encurtar o combate e vão segurar os alemães o tempo todo. Eles não vão chegar a tomar Stalingrado, porque os soviéticos vão manter o tempo todo essa resistência dentro dos escombros da cidade. Um símbolo desse momento é esse Vassili Zaitsev, um franco-atirador. Segundo as contas dele, depois publicadas na memória, ele teria abatido 242 nazistas. Ele pegava posições e ficava como sniper, né, num rifle, atirando em nazista o tempo todo. Foi um herói de guerra em Stalingrado. Não só ele foi um herói de guerra, como ele treinou muitos outros. A história dele é interessante também. Assim, eu acho que não cabe eu ficar contando muito, mas rapidamente, ele, desde a infância, ele era caçador, caçava com o avô e aprendeu a atirar muito bem. A família tinha pouco dinheiro, então bala custava caro. Então o avô dele ensinou ele a atirar o mais preciso possível para ele não gastar bala. Ou seja, ele tinha que caçar, tinha que matar aquele animal no primeiro tiro, porque bala era caro. Então ele era um exímio atirador. E no primeiro dia dele, ele vai abater lá uns 30 alemães, as pessoas vão ficar impressionadas com o tanto que ele atirava bem, ele vai ganhar um rifle melhor e vai treinar os franco-atiradores de Stalingrado. A história dele virou filme depois, um filme chamado Círculo de Fogo, de 2001. Quem faz o papel dele é o Jude Law, um filme aí do Jean-Jacques Annaud. Círculo de Fogo. O filme dá uma romanceada, né? Fala que os alemães trazem um outro franco-atirador para eles disputarem, mas não tem muita evidência assim, disso, não é mais romantizado o filme. Mas é um bom filme sobre essa história. Grande parte desses atiradores de elite, inclusive mulheres. Algo que, na verdade, até assustava os alemães. O tanto de mulheres no exército soviético. Só em Stalingrado eram mais de 100 mil mulheres o efetivo. Coisa que não existia na Wehrmacht. Né? Para os alemães não existia isso, mulher lutar na guerra. Mas para os soviéticos não tinha como escolher. A história das mulheres no Exército Vermelho é muito interessante. Tiver de tudo, tá, gente? Na infantaria, inclusive.
piloto de guerra. Os soviéticos vão resistir por 3 meses. A Blitzkrieg tinha falhado. Eles não tinham conseguido tomar Stalingrado. Eles vão concentrar toda a Wehrmacht, os alemães, em Stalingrado. E vão deixar os flancos e a retaguarda sob defesa dos romenos, dos húngaros e dos italianos, com equipamento inferior, mal treinado, aquelas tropas, né? Que eles achavam que eram inferiores também, para cuidar dos flancos da retaguarda. Até que a contraofensiva russa vem em 18 de novembro de 1942, uma operação chamada Operação Urano. O general era esse, Georgy Zhukov. Cerco a Stalingrado. Ele estava secretamente juntando tropas do outro lado do rio Volga, sem que os alemães percebessem. Ele mantém aquela resistência dentro de Stalingrado alimentada o tempo todo, com esses snipers, metralhadores, o tempo todo ali ocupando, né, cuidando dos alemães, dando combate para os alemães. E, ao mesmo tempo que ele estava juntando as tropas em volta. Ele, então, vai lançar a contraofensiva, com 1.100.000 homens, 804 tanques, 13.400 peças de artilharia e mais de 1.000 aeronaves. Mas ele não vai tomar Stalingrado, ele vai cercar tudo, ele vai combater, em vez de ele combater a Wehrmacht, que era mais bem equipada, etc., vai combater os romenos, os húngaros, os italianos, e acaba com tudo rapidamente. Ele vai tomar conta de tudo, em volta, e pela primeira vez o exército alemão é cercado em Stalingrado. Aí eles vão fazer com ele do mesmo jeito que era o cerco lá de Leningrado, agora é com Stalingrado. Não vai chegar mais nem um pão, nenhum suprimento, mais nada para os alemães em Stalingrado. Eram cerca de 300.000 homens da Wehrmacht em Stalingrado e arredores. De 31 de janeiro de 1943, o marechal de campo Paulus, Friedrich Paulus, na verdade ele era general de 3 estrelas, o Hitler dá para ele, ele fala com o Hitler, né, por rádio, que era insustentável, que não tinha jeito, que ele tinha perdido Stalingrado, que ele estava cercado, que as tropas tinham morrido de fome. De 300.000 homens que ele tinha sob comando dele, tinha 90.000 naquele momento com ele lá. Mais alguns romenos e húngaros e italianos. O Hitler, então, promove ele a marechal de campo. Nunca um marechal de campo tinha sido capturado em guerra. A ordem é que ele se suicidasse. Ele se recusa a se suicidar e se rende, com mais ou menos 100.000 prisioneiros, aos soviéticos. Os soviéticos, possessos de ódio por eles, né? Desses 100.000, apenas 5.000 sairiam vivos da guerra. Vão ser exterminados também. A política que eles estavam fazendo desde então. Isso é um golpe absurdo para o Hitler. É a primeira grande derrota da Wehrmacht na guerra. Vai ser utilizado como propaganda para todo mundo, pelos aliados, para todo mundo, que o Hitler tinha perdido na guerra. E ele vai usar o Paulus, o Friedrich Paulus, marechal de campo, como arma de propaganda. Ele obriga ele a fazer transmissões de rádio em alemão, falando para as tropas alemãs para se revoltarem contra o Hitler, que não era para viver daquele jeito. E isso era emitido nos alto-falantes para as tropas alemãs. Eu sou o marechal de campo, Friedrich Paulus. É um absurdo isso que o Hitler fez com a gente. Recuem, não aceitem lutar isso mais, essa guerra não é de vocês, etc. Esse tipo de coisa. Depois ele foi julgado também. O Stalin vai utilizar isso como propaganda demais. O fato de Stalingrado não ter caído e o fato de ele ter protegido os postos de petróleo, os campos de petróleo do Cáucaso,